debate. Pela CBN, Ministério Público na pauta do programa de hoje, o promotor de justiça e chefe de gabinete do Ministério Público de Pernambuco, Dr. José Bispo conosco, a doutora Adriana Rocha Coutinho, vice-presidente da OAB, a seccional Pernambuco, e aí a gente vai discutir um pouco o papel das instituições, junto, claro, à sociedade. Doutora Adriana, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Aldo. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui falando sobre minha instituição. Que bom, muito obrigado. Doutor Bispo, boa tarde, bom revê-lo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Trago aqui os cumprimentos do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Aguinaldo Fenelon. E estamos aqui, Ministério Público, a toda prova. Que bom. Olha, quando a gente fala nas instituições, aí, doutora Adriana, eu sempre costumo dizer aqui, claro, não desmerecendo os outros presidentes. Nós tivemos a OAB, doutor Bispo, sempre teve grandes presidentes, né? À frente do seu tempo, a ordem ela avançou muito, mas talvez pelo ritmo colocado, eu lembro bem, eu sempre comento isso, desde a época de Jaime, quando da primeira vez presidente da ordem, eu acho que a ordem conseguiu aparecer mais para a mídia, a sociedade começou a ter mais noção da importância da ordem dos advogados do Brasil. É importante, doutora Adriana, a presença da ordem na sociedade e tentar ficar mais próximo cada vez mais do cidadão? Aldo, de fato, a gestão de Jaime foi uma gestão muito marcante para a advocacia pernambucana. Eu, inclusive, participei desse processo. Eu fui conselheira, não é, na gestão de Jaime, fui presidente da Comissão de Ensino Jurídico e, do ponto de vista pessoal, eu acompanhei essa mudança com a redemocratização do país, com a vinda da Constituição de 88 e, sem dúvida nenhuma, a elevação da OAB, não é, ou melhor, a advocacia privada, não é, a uma função essencial à justiça, ao lado, inclusive, do Ministério Público, que também ganhou muito com a Constituição de 88. É verdade. Nós tínhamos, antes da Constituição de 88, um Ministério Público sufocado pela estrutura da própria Constituição ditatorial, né? Como também, né, pela própria descrença, vamos dizer assim, da população em relação ao seu papel. E para a OAB também isso foi muito significativo, né? Essa mudança de Constituição, de fato, nos deu, eu acho, o poder que nós precisávamos para exercermos mais plenamente um papel que antes já foi exercido, claro, isso aí é indiscutível, nos anos de chumbo, sim, como um instrumento de libertação, um instrumento que fazia o contraponto, não é, contra aquele direito que aparentemente era um direito válido, mas não um direito legítimo. Então essa diferença entre validade e legitimidade, eu acho que ficou, não é, muito forte nessa época, e nós crescemos com a Constituição de 88. Sim. E aqui em Pernambuco talvez houvesse uma certa acomodação da instituição. E eu acho que nós estamos caminhando ao lado da sociedade. A sociedade também está mais exigente, Aldo, isso é muito positivo. Até recentemente, com essa polarização política das nossas últimas eleições, e você sabe que a OAB está atenta e ficou atenta a todo esse processo. A OAB pernambucana, inclusive, foi a protagonista da campanha Vote Limpo, não é isso? Sim, que teve repercussão nacional. Verdade. Então, nós estamos entendendo que não é só a OAB que está diferente. A sociedade também está diferente, e a gente tem que acompanhar essa consciência hoje que a sociedade tem da sua cidadania, não é, da necessidade que nós temos de colocar as nossas ideias, de protestar, de exigirmos dos poderes públicos, de fato, um retorno que seja um retorno correspondente ao nosso esforço, ao esforço que todos nós fazemos para sustentar esse Estado, não é isso? E eu acho que a gente tem cumprido o nosso papel. Depois de Jaime, Henrique, que ainda é o nosso conselheiro, e agora eu estou ao lado do presidente Pedro Henrique, com muita satisfação. A nossa diretoria hoje é uma diretoria muito coesa. O nosso conselho seccional é um conselho também onde nós temos grandes nomes da advocacia pernambucana,
pernambucana nos ajudando nas comissões. Então nós não somos, eu sou um pouco contra o personalismo. Eu gosto de falar de gestão, eu gosto de falar de grupo, apesar de reconhecer o símbolo, claro, do presidencialismo na OAB, isso é indiscutível, nós somos presidencialistas, mas o trabalho que nós fazemos, ele não seria possível se não houvesse a colaboração de todos. E esse sentimento eu tenho, Aldo, é um sentimento positivo. Parabéns. Doutor Bispo, eu acho que o Ministério Público também segue nessa mesma linha, não é? Pós-Constituição, há um fortalecimento do Ministério Público enorme e parece que as pessoas também começam a ter o Ministério Público, mas aquele apoio que muita gente recorre para a Justiça ou da Justiça e não tem, né? É certo, Aldo, que a Constituição trouxe ao Ministério Público, né, uma força maior. Apesar de fiscal da lei, também temos como uma missão a ordem democrática. E o Ministério Público Estadual aqui de Pernambuco, nós investimos muito no social. Hoje, quando se fala em conflito social, sempre o Ministério Público se faz presente. Também com a OAB, poderíamos dizer uma irmandade. Agora, uma irmandade com um único objetivo: fazer justiça, cumprir a lei. Então, nós temos como parceiro a OAB, não é? A Defensoria Pública, o próprio Poder Judiciário, porque justiça é isso, ninguém consegue trabalhar. A OAB só não consegue, magistrado só não consegue fazer justiça, o Ministério Público só também não consegue. No entanto, a Constituição trouxe para o Ministério Público uma amplitude social com referência às ações extrajudiciais. Hoje nós temos vários CAOPs dentro do nosso Ministério Público. Temos CAOP Patrimônio Público, de CAOP Meio Ambiente, Infância e Juventude. E o trabalho que é feito é inclinado para o social, até porque esses CAOPs são aquelas velhas maestria, façanhas, vamos dizer, antiga, onde você tem um coordenador e aquele coordenador ele dá um apoio a todas aquelas promotorias que estão desenvolvendo aquele trabalho de infância e juventude, aquele trabalho de patrimônio público, de forma que o Ministério Público tem cumprido um papel preponderante. O nosso procurador, ele tem uma inclinação maior para o social. No entanto, o que nós realmente precisamos trabalhar, e temos trabalhado nisso, é justamente na nossa ação penal. Nós somos o patrono da ação penal, nós temos o maior cuidado, nós participamos juntamente com o Pacto pela Vida, tudo que acontece no estado de Pernambuco, Aldo, o Ministério Público se faz presente. Entendo. Agora, de que forma as pessoas conseguem chegar mais próximo do Ministério Público, hein, doutor Bispo? As pessoas estão tendo mais a cultura do procurar? Olha, Aldo, a procura é muito grande. Porque o Ministério Público hoje, você, como eu falei anteriormente, você tem uma diversidade muito grande. Você vai em Olinda, você tem o nosso Ministério Público. Você vai para Caruaru, você tem uma sede do Ministério Público. Está mais capilarizado, mais distribuído, né? O governo Fenelon, ele conseguiu construir sedes, não é? Fazer entrega de sedes. Nós procuramos, dentro da medida do possível, fazer aquelas nossas oficinas. Todo o nosso trabalho vem devidamente acompanhado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Internamente, Aldo, nós temos um Conselho Superior, nós temos um Colégio de Procuradores formado por procuradores. Então, nós temos um trabalho todo orientado e devidamente inclinado para cumprir as prerrogativas da nossa Constituição Federal. Entendo. Ô, doutora Adriana, nesse caso de busca, as pessoas buscam também a OAB, as pessoas procuram a OAB, ou essa coisa é muito mais com o Ministério Público e com a Defensoria? Aldo, importantíssima aí a sua pergunta, Aldo, porque de fato, né, nós, doutor Bispo falou muito bem, e você também, nós trabalhamos de forma conjunta. O interesse, na verdade, é o mesmo interesse. É a defesa da sociedade, a defesa das liberdades públicas, e eu acho que nisso, né, nós nos assemelhamos. Mas a Constituição não dá a mesma competência a esses órgãos. Então, a Defensoria Pública, ela tem o seu papel, que é um papel muito relevante. Infelizmente, eu sinto,
muito, né, que a própria sociedade tem um certo desconhecimento em relação a esse papel da defensoria. Eles estiveram aqui acho que semana retrasada, a gente fez aqui um bate-papo só com a defensoria pública. E a gente nota, se fortaleceu muito, porque eu acho que a doutora Marta, ela conseguiu fortalecer muito, né? Isso. Tem um bom relacionamento com o ex-governador Eduardo Campos, né? Ideologicamente, ela acredita realmente facilitou, no papel. E tem a coisa da vocação, isso, né? Isso, eu acho que também o Jerônimo agora, ele vai na mesma linha. É porque parece que nessa tríade aí, parece que é o mais... Isso. Né, e eu tenho... que encara mais problemas. Isso, Aldo. E aí, falando um pouquinho dessa questão da história e acompanhando aí o raciocínio do Dr. Bispo, eu tenho assim uma certa estrada nessa área de direito constitucional. Eu sou professora desde 96, não é? Então, assim, eu só gosto mesmo de direito constitucional, e a gente percebe que dessas carreiras jurídicas, vamos dizer assim, a defensoria pública é a que lentamente está conseguindo ocupar o seu espaço de valorização. O Ministério Público é uma instituição que eu respeito e muito, sei do seu papel de resistência também, e o seu papel é essencial para que a sociedade, inclusive nas questões de administrativas, mesmo de fiscalização do poder público, nós somos dependentes de um MP independente, não é? Eu acho que essa é a questão. E a OAB, ela está, vamos dizer assim, do lado da sociedade. Ela tem uma pauta de defesa da classe, isso é natural, não é? Nós somos uma entidade que precisamos também nos preocupar com o fortalecimento da advocacia. Claro. Todos nós acreditamos que sem uma advocacia independente não há justiça, e isso é fato, porque a pressão sobre o advogado, a pressão no dia a dia do advogado é muito forte, e se a gente não reunir essas forças e não tivermos um órgão que defenda os interesses dessa classe, o grande prejudicado, e isso não é mera retórica, isso a gente conhece no dia a dia, o grande prejudicado é o jurisdicionado, é o cidadão, é a sociedade, não é, que não terá do seu lado, quer dizer, o condutor, que é aquele responsável de conhecer as leis, de aplicar o direito, não é, de postular em juízo, não vai ter esse condutor com a liberdade suficiente para isso. Agora, então, doutora Adriana, desculpe interromper, mas isso é mais uma questão cultural, Quando você fala nisso, a primeira imagem e a impressão que vem, sabe, doutor Bispo, é que o advogado ele é meio que pressionado, às vezes, pelo juiz, ele às vezes não é bem recebido. Parece que, mesmo em tempos modernos, existe um excesso de eu não queria dizer prepotência, mas de um excesso de autoridade, às vezes, no trato com, eu gosto com os advogados. Eu posso fazer... Pois não, Olha, eu tenho 2 filhos. Não é uma melhor, ao 3? sistema judiciário, claro. e é ao mesmo tempo. Mas deixa eu te dizer, o judiciário, desculpa, mas isso tem que ser falado. É porque é diferente do Ministério Público e da OAB, por exemplo, e da Defensoria, as pessoas têm muito receio de se aproximar do judiciário, de um modo geral. As pessoas têm medo do juiz. Mas o advogado não pode ter medo. É isso que eu estou te dizendo. Eu tenho 3 filhos. Eu lhe garanto que o advogado 3 filhos advogados. E uma das coisas que eu digo de manhã, de tarde e de noite: exerça a sua atividade funcional com altivez, entendeu? Sim, claro. Sem medo. Aldo, você com medo, você não consegue nem trabalhar. É verdade. Então o advogado não tem que ter medo. Ora, as pessoas são diversificadas, elas têm uma personalidade diferente. É como disse, tem um magistrado que é bonzinho, tem outro que é mais exigente, tem um Ministério Público, um promotor que gosta de condenação e só pede condenação. Ora, isso é natural. O advogar, Aldo, é uma arte. Então o advogado, isso eu aprendi com o Roque de Brito. Sim, o professor O advogado, quando ele chega como advogado e sai como advogado. O advogado, ele tem que usar os instrumentos que lhe são garantidos. Ele tem a lei, ele tem a norma. Agora, se o advogado quer fazer um aspecto mais de amizade, de política, se ele já entra para uma audiência de cabeça baixa, ele vai sair arrastado. Então, mas é estranho. Doutora, não é estranho, é preciso, doutora Adriana, que
que a OAB, inclusive, trabalhe mais com advogado. Mas nós trabalhamos, viu, doutor? É preciso que haja as oficinas. Nós temos, além disso, né, além dessa preocupação que nós temos com o advogado, não apenas o advogado, como o senhor disse, que tem essa altivez, porque altivez significa a questão do respeito, o respeito mútuo. E aqui nós não estamos discutindo, não é, de que um é melhor do que o outro, nada, mas o próprio sistema, Aldo, você colocou muito bem, favorece essa noção, e não é de hoje, não é essa questão do juiz mais distante. Eu acredito que isso não é uma regra, como em tudo na vida. Não é? A gente sabe que existem magistrados hoje que não é questão de se aproximar mais do advogado, não se aproximar da sociedade. Não, temos evoluído. Claro, né? agora. Tem uma magistratura exatamente. mais avançada. Só para ter já que o doutor Bispo falou no professor Roque, eu lembro, ainda estudante de Direito, uma das coisas que mais me causou impacto, o já falecido professor Torquato Castro, um ilustre advogado e reconhecido aqui, que tinha muita força na advocacia, ele disse a mim assim, na época eu era realmente uma menina, viu, Aldo? Disse, menina, ele fez, menina, não, 10, nunca esqueça, 2 anos. E ele fez esse registro, nunca esqueça, não existe hierarquia entre juiz e advogado. E eu digo isso, doutor Bispo, porque e aí eu reconheço, inclusive em relação ao Ministério Público, eu sou formada pela Faculdade de Direito do Recife, eu me formei em 91, e eu lembro que muitos juízes, professores, desmereciam o Ministério Público, colocavam o Ministério Público como um ator secundário dentro do processo. Então isso é uma questão de uma cultura que foi quebrada também pelo Ministério Público, que hoje está forte, não é? Se coloca a magistratura de pé, não é? Dentro da origem da nomenclatura parquet. Isso, eu acho que o que está faltando é isso, né? Mas, Aldo, o que precisa, esse crescimento. O Ministério Público chegou a esse, não vou dizer a esse apogeu, vamos dizer assim, mas a essa qualidade reconhecida. É o povo, é a sociedade, Aldo. Você tem que trabalhar junto com a sociedade. A Defensoria Pública melhorou bastante. Está próximo da sociedade, mas precisa melhorar. Tem que chegar mais. Você com a sociedade, você dá passo maior. E a estrutura, doutor Bispo? Sim, mas, Aldo, tudo a Defensoria não tem dinheiro. Mas se a conversa. Agora que está fazendo concurso. Quando eu comecei a advogar, foi há 5 anos, para você não dizer que foi há 20 anos. Que é isso? Eu sempre bati de frente, porque sempre faltava estrutura para o advogado, os honorários dificilmente. Então, estrutura sempre faltou, dinheiro sempre irá faltar para as instituições. Agora, é preciso que tenha. Olha, é preciso. Pois o judiciário recebe custas. O repasse por que não dividir com as outras instituições? É uma situação que você está levantando que é necessária. Adriana, a gente tem que trabalhar nessa situação. Não, eu concordo. Eu acho que há uma diferença aqui em relação à questão da advocacia, apesar de representarmos na OAB tanto a advocacia privada quanto a advocacia pública, e a gente tem essa responsabilidade, não há diferença, porque a prerrogativa do advogado é a mesma, não é isso? O interesse público é o mesmo, mas a gente há de ser reconhecido aqui, não é uma questão fundamental, que para que você exerça bem o seu papel como membro do Ministério Público, como membro da Defensoria, tem que haver vocação, como em qualquer serviço público. E eu acho, Aldo, que isso também isso está sendo pulverizado com esse quase que esse fetiche desses mais jovens. E eu falo também pelos meus alunos. Se eu fizer no início das minhas aulas, se eu perguntar quem quer ser advogado, nossa, eu vou chorar dentro da sala de aula. Eu não vou conseguir essa resposta positiva. É porque também é uma busca. Todos querem fazer concurso, Aldo. E quem suporta o concurso é o Estado, Aldo. Quem paga a conta é o Estado. Então a gente tem que ter essa consciência. Então a gente espera que o juiz que cumpra a sua função e que honre, não é, essa função tão importante para que a gente mantenha a democracia, para que a gente faça justiça, que ele seja realmente investido desse espírito público. Eu acho que só deve estar no serviço público quem tiver o espírito público, quem é vocacionado. Porque aí você se perde, você começa e você começa a discutir questões menores, você começa a ser um profissional frustrado. Então, se você está frustrado, Aldo, você jamais vai ficar satisfeito. Você não está satisfeito com a sua remuneração, você não está satisfeito com nada. Isso é uma questão. Agora, a outra, e que aí eu vou discordar um pouco, doutor Bispo, apesar de estar aqui, não é, para defender
a advocacia, e o defensor público é um advogado também, ele é um advogado extremamente vocacionado. O promotor também não deixa de ser advogado. Porque a Constituição, não restringe de forma expressa o exercício da advocacia para o defensor fora das suas atribuições. Então isso é uma restrição muito séria. Então a gente imagina que aquele que está defendendo o hipossuficiente, não é, que está cumprindo com esse papel social tão relevante, que ele tem que ter não só uma remuneração digna, Aldo. A gente fala muito de remuneração, dinheiro é importante, é verdade, mas condição de trabalho é tão importante quanto, não é? Você tem uma boa estrutura, e a gente vê isso, quer dizer, dentro do escritório de advocacia, que as pessoas às vezes olham, você tem um investimento, você tem o risco. O advogado hoje, ele trabalha dentro do risco, não é? Ele emprega pessoas também dentro do seu escritório. Então isso é uma questão que tem que ser pensada. E o defensor público, ele precisa ter essa visibilidade, esse reconhecimento, não é? Ele não pode ficar sempre como o patinho feio das carreiras jurídicas, já sabe, avançou Aldo? Um pouquinho. Já avançou. Não tem ninguém na defensoria para defender. Mas eu defendo aqui os advogados. Já avançou, Adriana. O que eu quero dizer... Se você conhecesse a defensoria pública uns tempos atrás, loucura. Sim. Já melhorou bastante. Tempo da assistência judiciária. Pois é, a melhora foi enorme. Não, bispo. E os colegas da defensoria, eu conheço muitos, inclusive o doutor Jerônimo, e eles estão lutando. E é lutando que se consegue. É uma luta constante, né? É trabalhando que se consegue. E o recado é esse. Próximo da sociedade. Mas é aí que vem o fortalecimento da instituição. Claro. Tal qual o Ministério Público e a própria ordem. Agora, em relação ao Ministério Público, sabe, Aldo, também, já na linha, já que você abriu esse espaço para a gente polemizar, eu acho que o Ministério Público, ele tem, além dessa função, claro, essa aproximação da sociedade, mas a gente precisa do MP independente. Nós somos independentes. Claro, mas a independência, né, que a gente tem que enxergar nesse Ministério Público, que a sociedade quer enxergar também nesse Ministério Público, é justamente essa questão de não estar relacionado, não é, a nenhuma corrente, vamos dizer assim, ideológica ou política, porque eu acho que, mesmo que internamente, claro, como qualquer cidadão, não é, doutor Bispo? Todo homem é político, nós temos, mas eu acho que a gente precisa reconhecer, melhor, né? Eu acho que o Ministério Público nessa questão já houve essa relação ambivalente do Ministério Público, por exemplo, com a advocacia. O senhor sabe, a Constituição de 88 fez muito bem criar a advocacia da União, não é, que a advocacia pública, e separar essas carreiras, né? Nós tínhamos essa confusão, essa ambivalência, essa ambiguidade. Eu acho que isso foi um ganho muito grande para o MP, mas isso aumenta a responsabilidade do Ministério Público. E nós procuramos, na medida do possível, dentro daquilo que você fala, estrutura, cumprir. Só que necessariamente é preciso que as instituições despertem. Você não vai conseguir estrutura sem apresentar um bom trabalho. O aspecto de independência, o Ministério Público foi sempre independente. Agora, nada impede as críticas, elas vão sempre surgir. Mas nosso primordial é a independência. Nós trabalhamos pela ordem democrática, em cumprimento da Constituição, albergado naqueles preceitos que nos foram dados. E você perceba que, se você abrir o jornal, todo dia você vai ver Ministério Público trabalhando. Então, a solução, a sugestão, Adriana, é só uma coisa: é trabalho junto ao povo, cumprir com suas normas, não é? E daí então você vai ganhando terreno. Você não vai ganhar nunca um aumento sem que o povo esteja com você. Nunca. Deixa eu pedir permissão para vocês. Eu vou para o rápido intervalo, vou à formação de rede, já eu volto. Adriana Rocha Coutinho, vice-presidente da OAB, a seccional Pernambuco. Conosco nos estúdios, José Bispo, promotor de justiça e chefe do gabinete do Ministério Público de Pernambuco também. Vamos à formação de rede, daqui a pouquinho a gente volta. CBN Debate. CBN Debate. Seguimos com o nosso debate pela CBN. Você também acompanha através das câmeras que estão instaladas aqui no estúdio. Então, em tempo real, você também acompanha e ouve e vê o nosso bate-papo. José Bispo, promotor de justiça, chefe
de gabinete do Ministério Público de Pernambuco, Adriana Rocha Coutinho, vice-presidente da OAB Seccional Pernambuco. Paramos no bloco anterior e aí houve essa questão do debate do advogado, da função do advogado. Doutora Adriana, como é que andam as relações da ordem com o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco? Porque o episódio mais recente que eu tenho, viu, doutor Bispo, que a gente tem registrado aqui e conversado, o doutor Frederico sempre vem, é muito atencioso inclusive com a imprensa, foi aquela questão meio melindrosa do estacionamento no fórum para os advogados. Há quantas anda isso, hein, doutora? Resolveram, não resolveram? Aldo, veja, nós temos, não é, tentado sempre, e eu acho que isso é uma obrigação da OAB, manter, claro, relações sempre muito, não só cordiais, não é, mas como uma relação de respeito. Mas nessa questão do estacionamento, de fato, isso é inegável, foi um foco de tensão, mas não de tensão pessoal, até porque eu tenho, né, o maior respeito por Dr. Frederico, e o conheço antes, inclusive, como grande professor de processo civil. Mas a questão aqui é entre instituições. E uma decisão do Tribunal de Justiça, e eu prefiro falar na decisão institucional mesmo, do TJ, de forma repentina e sem o devido aviso, vamos dizer assim, até para que nós pudéssemos nos preparar, né? Houve, acho que como você soube, quer dizer, de forma repentina, a suspensão do direito dos advogados, não só dos advogados, vale lembrar, não é? Mas de todas as pessoas que não fossem servidores do tribunal, de utilizarem aquele espaço que antes era dividido, vamos dizer assim, não só entre os advogados, mas entre as partes do processo, testemunha, ou seja, qualquer pessoa que quisesse, não é, ter acesso ao prédio público, que é o Fórum do Recife, teria condição de estacionar o seu carro. E você sabe, Aldo, que isso não é um problema setorial da Ilha do Leite ou não é de uma circunstância apenas de uma localidade. A gente tem uma crise de estacionamento, não é só cidade do Recife, a gente sabe disso. E isso, em grande parte, a razão é a falência do transporte público, que não atende, não é, a demanda. A gente precisa realmente de um transporte público de qualidade. E infelizmente a gente tem que repetir isso, fica até cansativo o discurso, mas é a verdade. Eu acho que muitos de nós gostaríamos realmente de deixar o nosso carro em casa e da gente poder se deslocar, né, através de um transporte público, não é, doutor Bispo, com segurança, e isso é importante. Então, como a gente está defendendo aqui, acho que ao lado do doutor Bispo, a questão da igualdade, nós somos advogados, são tão importantes quanto os juízes e os membros do Ministério Público, e essa igualdade não é uma igualdade utópica, ou algo assim corporativista, não. Isso é constitucional, está na Constituição. Então, quem mais que não nós mesmos, não é, sociedade, não é, que temos a obrigação de defender a Constituição, a gente não vai, vamos dizer assim, a gente tem que se preocupar com uma pauta como essa, a ausência de estacionamento, porque eu como advogado, eu preciso trabalhar tanto quanto o servidor, tanto quanto o juiz, tanto quanto o defensor, e muitas vezes o advogado, Aldo, ele tem uma audiência de 2 horas num determinado fórum, e ele tem às 3h30 em outro fórum do Recife, não é? A Justiça Trabalhista, então às vezes ele tem várias pautas, a Justiça Federal, exatamente, esse deslocamento já é difícil, você imagine se ele dependesse do transporte público. Então aconteceu isso, nós tivemos vamos dizer assim, uma ação, teve um estresse, um estresse, é natural, não é? São opiniões divergentes, houve até quem dissesse, não é, que a OAB estaria desprestigiando os servidores, em momento nenhum. Inclusive nós precisamos dos servidores do judiciário, porque são nossos parceiros na boa prestação jurisdicional, não é? O que nós dissemos e que está na Constituição, e que isso também não é diferente, é que o servidor não tem jurisdição. E é
óbvio, há uma diferença entre o papel do juiz e o papel do serventuário, né? Isso não é demérito nenhum para o servidor do judiciário. E essa coisa, não sei com que intenção, ganhou uma dimensão que, no meu entendimento, desproporcional e que não colaborou, talvez até para que essa questão fosse resolvida mais rapidamente. Isso, né? como se os advogados estivessem disputando vagas com os servidores. Nossa, de maneira nenhuma, não é? Quer dizer, isso é... Bem que o Ministério Público nem entrou nessa, né? Isso é uma leitura, isso é uma leitura rasa, né, doutor Bispo? Isso é uma leitura que não é... Adriana, eu posso interromper, Aldo? Lembra de uma reunião entre gestores, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da OAB, da Defensoria Pública e do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, sentados para discutir melhorias, estacionamento, formas de adentrar o recinto, não é? Cumprir aquelas normas que realmente existem no desenvolvimento da justiça, inclusive nas audiências, quando isso aconteceu. Adriana. Então, quando há um despertar, é quando o fato já aconteceu. Claro. Todo fato acontecido traz prejuízos. O problema já está pessoais, instalado, né, doutor? Pessoais, situações difíceis, que pode inclusive inclinar para um crime. Porque a emoção é coisa que, por mais equilibrado que você seja, mas tem momento que você perde. Então, está no momento de compartilhar. Emoção, né? Pois é, o momento é de compartilhar. Mas o equilíbrio do gestor é uma qualidade que a gente não pode... Os gestores precisam sair do gabinete. Precisa ter essa conversa. A OAB tem que ter a sensibilidade de entender o que é que o nobre colega advogado precisa no seu exercício da sua atividade. É a mesma coisa que o procurador, é a mesma coisa que o defensor. Ora, não há uma reunião inclinada para essas coisas pequenas. Deixa eu só provocar vocês no aspecto. Se esses problemas tão cotidianos que nós estamos tratando aqui são problemas presentes dentro de uma metropolitana e de uma capital, como é que essa coisa, doutora Adriana e doutor Bispo também, para o interior? Porque parece-me que para o interior a situação ainda é um pouco mais complicada, Aldo, né? Eu só vou concluir, Aldo, só para não ficar um pouco no ar essa solução. A gente falou do problema e não falou da solução. É verdade. E eu tenho que falar da solução, porque eu acho que a OAB, ela foi ágil em relação a essa questão do estacionamento, né? Nós conseguimos agora entregar aos advogados, a gente gostaria de fazer isso em todos os fóruns, mas é uma luta difícil, há uma necessidade também de organização da própria gestão, questão financeira, e ao lado, e aí é um reconhecimento público que nós já fizemos, e eu faço porque é verdade, do prefeito Geraldo Júlio, né, que nos deu, né, quer dizer, houve a concessão ali para que a gente pudesse usar aquele espaço, certo, Aldo? E nós nos responsabilizamos pela estruturação. Agora, lógico, nós temos um compromisso, o espaço também é aberto ao público, aquilo que for arrecadado, o que nós inauguramos agora, você já viu, já teve, então você precisa conhecer, não é? Vou lá botar meu carro, você não tem problema precisa não, conhecer. E nós fizemos, né, essa parceria com o poder público, e você citou Jaime, o reconhecimento também a Jaime, ao nosso secretário Ricardo Correia, também da prefeitura, que intercedeu e nos ajudou muito, né? E eu acho que isso foi uma vitória, mas é uma vitória temporária, e eu faço questão, eu sou muito honesta, eu acho que essas coisas têm que ser colocadas, como eu falei a você, sou contra o personalismo, a gestão se esforça, mas o ideal, Aldo, é que haja consciência dentro de cada gestor público de que prédio público é para todos. O acesso tem que ser a todos, e eu não gostaria que isso fosse limitado. Exatamente. E eu não queria que isso fosse limitado, doutor Bispo, apenas ao Poder Judiciário. Então eu acho que é impensável dentro de uma questão de um pensamento ou da compreensão de um gestor, porque você está gestor, você não é. Então hoje nós temos uma presidência do Tribunal de Justiça, hoje nós temos um Procurador-Geral de Justiça, hoje nós temos um presidente da OAB, amanhã vão ser outros nomes e outras pessoas que estarão ali. Então essa questão de você ter a responsabilidade, enquanto você for gestor, que você tenha exatamente essa consciência de que aquele prédio, aquela instituição, ela precisa ser aberta a todos. Todos têm que ter o mesmo acesso e a mesma condição. E eu não sei, eu desconheço
uma ideia de justiça onde o advogado ele não esteja presente. Eu não consigo compreender uma prestação jurisdicional onde o advogado ele seja uma figura dispensável, que ele possa chegar atrasado na audiência, ou que ele possa não estar ali para representar a parte, ou que ele possa, ele não tenha condição de despachar um processo, porque simplesmente ele não consegue estacionar o seu carro, que pode parecer uma questão elitista, mas não é, e os senhores sabem, e a gente precisa procurar essa questão da realidade, e volto a dizer, quisera eu que tivéssemos todos nós acesso a um transporte público que fizesse com que todos nós não necessitássemos de carros para irmos trabalhar. E o pior é que para ali dá para fazer uma emenda direitinho de metrô, de... Não era, ali tem como fazer não tudo, era, né? tinha, a gente poderia ter isso. Esse sonho é fácil. É só como eu falei anteriormente. É chegar perto, o gestor tem que tratar isso assim. Mas vocês tergiversaram na questão do interior. Vamos lá. Se não tem estrutura aqui, como é que é essa situação no interior? Tanto para o Ministério Público, quanto para a gente pode dizer que nós construímos sedes, na maioria das comarcas, nós temos sede do Ministério Público. Não foi um trabalho fácil. Mas isso é por zona, né, doutor? Nós temos circunscrições. Agreste Meridional, Sertão. Essas circunscrições, a maioria já tem sua sede, as comarcas com sede. A sede de circunscrição, nós temos, ou você tem Caruaru, você tem Jaboatão, você tem Garanhuns, entendeu, Aldo? E ali é uma circunscrição onde você consegue albergar todos os colegas, há reuniões, há discussões. Então, lutamos, Adriana, e a nossa luta não foi ameaçando ninguém, nem com outras coisas mais fortes. Foi simplesmente com a sociedade, mostrando para a sociedade, entendeu? Que o Ministério Público se faz necessário no seu dia a dia, tanto no consumidor, na criança, no adolescente, no crime e em todos os setores onde tem o social, o Ministério Público sempre faz presente. É isso que falta, talvez um pouquinho, num despertar do gestor, para entender que o único objetivo é justiça. E para fazer justiça, todos nós temos que dar as mãos. Agora, precisamos conversar, repito, antes que o fato aconteça. Nós já tivemos problema com estacionamentos, mas lutamos, discutimos. E nós continuaremos lutando, viu, doutor Bispo? Melhorando. Nós continuaremos lutando. Eu acho que nessa parte, de fato, o senhor tem razão. As instituições, elas têm que ter essa compreensão de irmandade, não é, também? E em momento nenhum. E o OAB tem uma história muito sólida nas causas da justiça e de andar ao lado do judiciário, não é? Porque a OAB, Aldo, ela se biparte, né? Como eu já havia falado, ela tem a defesa corporativista e tem também a defesa da sociedade. Mas tem esse papel, né? Claro. E em relação ao interior, Aldo, não vou fugir da sua pergunta, né? E já que você me deu, e agradeço a oportunidade de finalizar o meu pensamento, nós temos, claro, essa preocupação não só com o interior, mas, como eu havia dito, também com outros fóruns, não é? E com outras situações que a gente sabe que demandam uma urgência e que a gente está atento. No interior, a OAB, sobretudo nessa gestão, nessa nossa gestão, na gestão de Pedro, nós temos feito, através do Observatório da Justiça, por exemplo, Aldo, tem sido um caminho de que nós estamos recebendo denúncias dos nossos colegas do interior, que de fato, isso é inegável, tem menos acesso, né, às vezes até certas informações mais rápidas, né, mais céleres que a gente tem aqui em Recife, e a gente sabe que a advocacia, né, pela estrutura, às vezes a advocacia no interior, ela é marcada e aí não vou falar novamente do judiciário, doutor Bispo, poxa, mas é verdade. Tanta raiva, não raiva de jeito nenhum, maior respeito e admiração. Tenho amigos juízes que para mim são exemplo de ética, de dignidade, e que eu tenho em mim realmente como referência pessoal no dia a dia. Mas a verdade é que, infelizmente, isso também tem na advocacia. Olha o nosso Tribunal de Ética funcionando, doutor Bispo. Cada vez mais ativo na punição dos maus advogados. Então a gente está fazendo o dever de casa, como acredito eu que o Ministério Público também o faça. Com certeza. Não é isso? Então a gente não foge dessa lição, não, e a gente não está com o dedo sujo apontando para o outro, não. Você veja essa questão do Ministério Público, da punição do
como advogado, eu até recebi dias atrás uma denúncia de uma ação do Ministério Público do Trabalho com relação ao escritório de advocacia. Então parece que essa coisa funciona muito bem, funciona, né? E a gente tem... Porque, na verdade, Aldo, a gente não pode ficar... Lógico, o processo corre em sigilo, e o doutor Bispo deve saber disso, né? Não há condição de você divulgar isso o tempo todo, mas eu gostaria de dar esse testemunho, viu, Aldo, que a gente tem se empenhado e muito na modernização desse processo, dos processos do TED. Ao contrário aqui do Ministério Público e do Judiciário, né? A gestão da advocacia, da OAB é uma gestão graciosa. Nós não ganhamos nada, nem nós da diretoria, e muito menos os conselheiros e os nossos membros de comissão. Então a gente trabalha por ideologia e por convicção mesmo, não é? Retirando às vezes da nossa hora do trabalho essa dedicação. E o TED tem funcionado. A gente tem na presidência do TED uma mulher, a Catarina Oliveira, na vice-presidência o nosso querido Paganella, que está agora assumiu, né, de forma interina, temporariamente, essa missão, e outras questões assim relacionadas a essa punição que a gente tem visto resultados positivos. Mas voltando à questão do interior, o nosso advogado do interior, ele sofre, se a gente sofre, ele sofre muito mais. Então a gente precisa estruturar bem as nossas subseccionais, com bons representantes também eleitos nessas subseccionais, que andem em harmonia com esse pensamento, né, de defesa de prerrogativa e de respeito recíproco. Mas a gente sabe que muitas vezes em comarcas mais distantes há juízes que se excedem dentro desse poder, né? Se sentem os donos tivemos um exemplo disso aqui, de um caso tivemos, perto de Surubim, se não me falha a nós memória. lutamos, né, em relação a isso. Tivemos, inclusive, aí, nesse caso, doutor Bispo, o tribunal está de parabéns, porque o Poder Judiciário cortou na própria carne, né, e reconheceu um pleito que já era muito antigo, e nós estivemos todos lá testemunhando essa decisão, e que foi, de fato, recebida pela OAB, não é, de uma forma muito positiva, e não podia ser diferente. Então a gente reconhece que há, e indiscutivelmente, a questão do estacionamento, Aldo, eu acredito que é uma questão pontual, que em nada traz de demérito a essa gestão do Tribunal de Justiça, até porque eu acredito na seriedade e acredito na postura ética do seu presidente, não tenho dúvidas em relação a isso. E grandes propostas ele tem de avançar, né? Essa coisa de você ter o expediente duplo, né? Teve concurso agora, teve chamamento agora. Né? Nós temos um concurso, né? Exatamente. A OAB, ela faz parte, né, desse processo, como em outros processos também de concurso. O Ministério Público também. Sim. Nós fazemos parte do concurso também do Ministério Público. No concurso estamos juntos. Estamos sempre juntos. E fora do concurso, estamos juntos. Tá todo mundo junto e misturado. Para a doutora Adriana, essa insatisfação. Estamos todos juntos. Não, eu não tenho satisfação não, doutor Bispo. Eu sou uma pessoa muito satisfeita, mas eu acho que... Só observações, né? Não, eu acho que se a gente não puder também, não é, falar dessas diferenças, eu acho que essa questão da gente poder discutir, da gente poder ter divergência, isso é uma coisa muito saudável da democracia. A gente enfrentou isso recentemente, Aldo. A OAB novamente é protagonista, e a OAB pernambucana, ela é um exemplo nessa questão de protagonismo. A gente sempre está à frente de muitas dessas questões que ganham repercussão nacional. Isso graças à nossa representação no Conselho Federal, doutor Leonardo Acioli, Henrique Mariano e Pelópidas Neto, principalmente, né, os nossos três. Mas de mídias sociais agora, das eleição, mídias. Né? Pois é, Aldo, que é um tema polêmico, mas eu lhe digo uma coisa, uma questão até que eu sinalizei na rede social, na minha página, no meu Facebook. Não existem direitos fundamentais absolutos, Aldo. É muito difícil a gente lidar, às vezes, com essa ideia de que é possível restringir um direito fundamental. Então, quando a gente toca no assunto liberdade de expressão, e você, como membro da imprensa, você sabe disso, que é uma questão polêmica. Demais. Tudo que envolve liberdade de expressão causa um desconforto. Total, não é porque nós achamos que vai haver um excesso. Na verdade, não é, Aldo. A boa convivência desses direitos fundamentais exige, muitas vezes,
vezes essa restrição. Sim. Então você tem que responder pelo que você faz. Se Claro. você coloca numa mídia, é diferente eu e você conversando na sua casa ou na minha casa, eu convido você para um jantar Mas quando e você faz isso... exatamente, você faz uma observação que você acha fulano não é uma pessoa que não tem inteligência, ou você faz uma crítica, isso ainda está no nível privado. Mas quando você extrapola, né? Então acho que as pessoas precisam ter consciência desse ambiente público e desse ambiente privado, da sua responsabilidade pública e daquilo que você pode fazer no ambiente privado. Que eu acho que é um tema bem interessante por outro debate, só que o tempo não vai dar agora. Eu estou à disposição, viu? Doutor Bispo, muito grato mais uma vez pela presença aqui nos estúdios da CBN. O senhor sempre solícito e até o próximo encontro. O Ministério Público agradece e aguarda a nova oportunidade. Vamos conversar. Doutora Adriana, muito grato e até o próximo encontro. Um grande prazer, Aldo. Obrigada, doutor Bispo, pelas intervenções também. Eu estou à disposição também. Que bom. Olha, quem perdeu um trechinho desse nosso bate-papo é só acessar o site da CBN. Daqui a 15, 20 minutos nós vamos disponibilizar o áudio e você pode acompanhar em detalhes.